Aqui eu fiquei até com vergonha. Da vergonha que o deputado da extrema-direita, Paulo Bilinski, passou. Acompanhe o vídeo com a gente e depois deixe a sua opinião nos comentários. O deputado Paulo Bilinski participou de um debate com o Breno Altman num podcast. Tem aproximadamente 2 horas de duração, tá? Eu não assisti todo, eu assisti uma parte do começo e depois do fim do debate, até porque são as partes mais interessantes, tá? Mas quem quiser ver todo, só digitar no YouTube que vocês vão achar. Logo no começo do debate, o Bilinski ele puxa a carta de segurança pública. Ele fala que no governo Bolsonaro houve uma redução de homicídios e dá a entender que o governo do PT não fez nada para tentar combater os homicídios. Primeiro que essa informação é totalmente falsa. O próprio Breno já desmentiu ele, que essa queda de homicídios foi durante a pandemia, que teve uma queda no planeta inteiro. Eu acho até engraçado que quando a gente critica a economia do governo Bolsonaro, eles falam assim, mas o Bolsonaro pegou uma pandemia, por isso que a economia foi ruim. Agora, quando é questão do crimes, eles ignoram que teve uma pandemia, né? Dando a entender que é mérito do Bolsonaro a queda de homicídios. Aí eu perguntaria para ele, se eu fosse o Breno Altman, o que o Bolsonaro fez, qual foi a atitude que ele tomou que levou a essa queda de homicídios? Nenhuma. Então eles só falam dados assim, sabe, distorcendo a realidade, como se o Bolsonaro fosse responsável pela queda de homicídios. Agora, já que ele está criticando o PT, que não fez nenhum projeto para conter a violência, não sei o quê, por que ele não fala para a gente qual foi o projeto do Bolsonaro que levou à queda de homicídio? Porque não foi nada. Foi só a pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, então diminuiu um pouco os homicídios. Segundo ponto que ele ignora é que segurança pública é uma pauta dos governos estaduais, como o Breno Altman falou para ele. O governo federal pode ajudar de muitas maneiras, como o Lula, por exemplo, que propôs junto com o Lewandowski, criar uma polícia integrada no Brasil, uma polícia federal, um tipo de polícia federal, não no sentido da polícia federal, mas federal que abrange o país todo, que pudesse ajudar na parte da inteligência, investigações, crimes, que seria muito bom. Alguns países do mundo têm isso. Então, por exemplo, às vezes o cara comete um crime no estado americano, é o FBI que ajuda a polícia daquele estado a descobrir se o cara foi para outro estado, por exemplo. Nós descobrimos sim, esse John Scott está aqui na Pensilvânia, tal, não sei o quê. Então é uma forma de você integrar as polícias para fazer uma força maior para perseguir os bandidos. Coisa que os bolsonaristas todos foram contra. O Caiado chegou a falar na reunião que Goiás não tem violência, que não tem problema, que Goiás é seguro. Só na cabecinha dele, né, pessoal? Então, a parte da segurança pública, na verdade, ela é responsável mais pelos estados. O governo federal só pode ajudar. E o Bilinski também não fala nada que o governo federal do Bolsonaro fez para ajudar os estados. O que ele fez? Ele criou um projeto de integração, de inteligência. Ele chega a falar uma frase absurda, que ele fala que quanto mais você integra as seguranças públicas, é mais difícil combater o crime. Rapaz, esses bolsonaristas tiram cada ideia da cabeça de jirico, né? É que nem, acho que foi o Bilinski mesmo que falou. Foi o Bilinski que falou que quanto maior o país, mais fácil ele se tornar uma ditadura. Eu acho que ele nunca ouviu falar de Canadá, Estados Unidos, Austrália, que são países igual ou maiores que o Brasil. Mas na cabeça dele, quanto maior o país, é mais fácil virar uma ditadura. Sendo que é muito mais difícil virar uma ditadura porque você tem mais resistência, de grupos. Como eu falei no outro vídeo, até a Revolução de 32 aqui de São Paulo, na época Vargas. Então eu não sei de onde é que o Bilinski tira essas informações, pessoal. Sério, esse cara deveria ler um livro, sabe, de vez em quando, ou voltar para a escola, porque ele tira umas coisas da cabecinha dele que não tem respaldo nenhum na realidade. Aí depois de muito bate-boca lá no debate, chegaram na parte final do debate, que é a parte da ascendência do Bilinski. O Bilinski, quando deputado, ele falou uma vez na Câmara que tinha orgulho do avô ou bisavô dele que lutou para combater os comunistas lá na Ucrânia. O vovô foi um herói que combateu os comunistas na Ucrânia, não sei o quê. Só que aí as pessoas perceberam que quem combatia o comunismo na Ucrânia naquela época eram os nazistas. E ele sempre disse que não é nazista não sei o quê. Aí o Breno Altman provou para ele, olha, essa milícia que seu pai fazia parte, que é chamada Galícia, ela era assim da SS, era nazista. Até o nome do líder era um alemão lá, não sei o quê, e as tropas, e contou os crimes na cara dele. E ele ficou todo sem graça. Vou colocar um trechinho para vocês verem. É o que eu fiz. E eu conheço meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família, que eu conheço, que você não sabe nada. 2 minutos, Breno. Quando o Bilinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bilinski mentiu.
A divisão Galician fazia parte das SS nazista. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Belinsky 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Viram só? Então, das duas umas, pessoal. Ou o Belinsky não sabe nada da história da família dele. Pode ser até que o avô dele tenha contado uma versão falsa para ele, né? Porque ele está falseando os dados, ele está falseando a realidade. Ele quer ignorar a história. Então o avô dele, sei lá, o bisavô, pode ter contado uma história diferente para ele, sei lá. Até porque naquela época era vergonhoso ser nazista, assim como no futuro vai ser vergonhoso ser bolsonarista. Escreva o que eu estou falando. Então ele acredita mesmo que essa frente não era nazista, que estava combatendo o comunismo. Era um nazista, sim, como o Breno Altman mostrou. Aí depois ele fica nervoso, sabe, quando ele tem um choque de realidade, porque isso aí são dados históricos. Não é coisa que o Breno tirou da cabeça dele. Ele está falando, são dados, aqui está o nome do general, aqui está o nome do capitão, aqui está o nome da não sei o que, aqui está as cidades que eles invadiram. Aí ele ficou chateadinho, ficou nervosinho, pegou e saiu do debate. Vou colocar para vocês verem. Entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim... Deixa eu só... foi isso. É ruim, é Beleza. chato. Entendeu? Pode Não ir. era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais Entendeu? uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. O único E erro é- bom, eu falei... Eu não vou ter meu tempo. Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma. Eu não agredi ele nenhuma vez, cara. Eu não vou Você ficar não sendo agrediu agredido. nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Oh. Tem coisas que a gente aprende no parlamento, entre elas ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, eu foi tenho, muito, eu vou embora, foi mano. muito Eu vou embora. bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. Tá bom. Falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Viram só? Aí ele ficou nervosinho e saiu do debate. Agora ele não apresentou nada de concreto que refute o que o Breno falou. Cadê os dados dele? Em que livro que ele se baseia de história para falar que essa milícia da Galícia não era nazista? Qual é a fonte dele? Que a fonte dele é só os antepassados dele que contaram para ele. Não, filho, a gente combatia comunista, não sei o que, mas a gente não era do mal, não. Agora, cadê a fonte que fala isso? Porque era um nazista, sim. Então, eu acho que o Belinsky ou ele é completamente ignorante acerca dessa parte da história, ou ele é desonesto ao distorcer essa parte da história. Porque não bate, sabe? Não tem respaldo. Enfim, foi legal ver ele arregando, saindo do debate, né? Que ele viu que quando ele vai debater com alguém que tem mais dados, né? Informações, inteligência, aí não adianta ele gritar, bater na mesa, xingar, bancar o delegadozinho, não, porque ele levou foi uma surra no debate e acabou saindo arregando, tá? E parabéns ao Breno Altman, apesar de eu não gostar muito dele também, tá?
Mas parabéns, pelo menos ele desmascarou esse delegado boboca aí. Provou para ele que sim, que quando ele fala que tem orgulho do avô dele que combateu os nazistas, ele está falando que combateu os comunistas, perdão. Ele está praticamente dizendo que tem orgulho de ter um antepassado nazista. É basicamente isso, tá? Então tá aí, quem quiser pode ver no YouTube e ter o debate inteiro, tá, pessoal? Porque as outras partes do debate é mais irrelevante, tá? Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like por gentileza, se inscreve, ativa aquele sininho. Considere entrar na lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Compartilhe nos grupos também que você faz parte, para as pessoas verem. E comente também, que é muito importante para dar engajamento. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui o vídeo. Até a próxima.